Bom dia, povo de Deus. É um prazer de estar com vocês hoje de manhã. Capítulo 29 sobre o batismo. Capítulo 29, assim diz a Confissão de Fé, 1689. Ponto 1. O batismo é uma ordenança do Novo Testamento ordenada por Jesus Cristo, sendo para a pessoa batizada um símbolo de sua comunhão com Ele, em sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados e da sua consagração a Deus através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. 2. Aqueles que realmente professam o arrependimento para com Deus, fé em e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, são os únicos sujeitos apropriados dessa ordenança. 3. O elemento exterior a ser usado nesta ordenança é a água na qual a pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por último, imergir ou mergulhar a pessoa em água é necessário para a apropriada administração dessa ordenança. Então, domingo passado nós falamos tudo sobre o primeiro ponto, que batismo é um símbolo, que esse símbolo memorializa a nossa comunhão com Cristo na sua vida, morte e ressurreição. Batismo é o símbolo da nossa união com Cristo, unidos com Ele na cruz, unidos com Ele na ressurreição, unidos vitalmente como enxertados nele como nosso raiz, nosso apoio, nossa vida, tudo em Cristo. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. O batismo também é símbolo e memorial da remissão dos pecados. Nós chegamos à fé, fomos justificados, fomos cheios do Espírito Santo e então o batismo é o único resposta apropriada é se identificar com Jesus Cristo publicamente. E nós vimos que também batismo é um símbolo e memorial da nossa promessa perante Deus, perante os irmãos, como os nossos testemunhos, que as nossas vidas são consagrados a Deus para viver e andar em novidade de vida. Nós identificamos com nosso Senhor publicamente, com os irmãos e as irmãs em Cristo. E no finalzinho eu fiz uma aplicação que também a igreja que autoriza o ministro, os pastores a fazer o batismo, eles estão entrando em pacto com o candidato de batismo. E eu li na íntegra o pacto das igrejas batistas. E teve resposta suficiente de pessoas que falaram que ou fazia muito tempo que eles tinham ouvido isso, ou que eles nem sabiam, pediram umas cópias, que eu fui e fiz algumas cópias aqui. Laura, se distribuir para esse lado aqui, e Leandro, se puder. Eu quero que todo mundo tenha uma cópia do Pacto das Igrejas Batistas. Copiei do site da Convenção Batista Brasileira. Não fiz nenhuma modificação, mas eu li na íntegra. Hoje queremos contemplar
e terminar 2, 3 e 4 desse capítulo 29, falando sobre o candidato, o elemento e o modo de batismo. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus, perante a sua palavra, reconhecemos que só haverá crescimento, entendimento e maturidade na fé cristã através da obra do Teu Espírito. Ajuda-me, Senhor, a depender do Teu Espírito. Ajuda-nós a dependermos do Teu Espírito. E Te exaltamos e louvamos e agradecemos pela Sua maravilhosa palavra, que nos orienta e nos direciona, não somente no início da nossa vida, mas até o dia que vemos Cristo com os nossos olhos. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Considera a situação que uma jovem de 7 anos de idade faz profissão de fé e é batizado. Aos 15, ela reconhece que ela não era convertida aos 7 anos de idade, mas se converteu aos 15. E então, ela é rebatizada em igreja batista. Aos 27, ela decide que o que ela entendia da salvação de Jesus Cristo e da palavra de Deus era equivocada aos 15. E ela não somente muda de igreja batista para outra igreja batista, como ela também pede ser rebatizada. E então, aos 38 anos de idade, ela decide que não foi aos 7, nem aos 15, nem aos 27, mas agora ela está plenamente convicta que agora ela entende o que a Bíblia diz sobre a salvação e o que uma igreja verdadeira é. E ela pede ao pastor Ciro ser membro aqui. Deve ser rebatizada ou não? Caso verídico, ela não pediu para o pastor Ciro. E o pastor da igreja que ela abordou falou sim. Pela 4ª ou 5ª vez precisa ser rebatizado. Agora é para valer. Mas outros casos que nós temos diante da reforma, pessoas batizadas pela Igreja Católica Romana quando eram crianças e depois rebatizados por igrejas batistas e anabatistas, e agora migrando para a igreja presbiteriana, a questão de batismo sempre é um ponto sensível. E nós queremos falar sobre o candidato apropriado, os elementos do batismo e o modo aqui hoje. Primeiro, qual é, ou quem é, o candidato apropriado? Capítulo 29, artigo 2. Aquele que realmente professam o arrependimento para com Deus, fé em e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, são os únicos sujeitos apropriados dessa ordenança. Nós não podemos ver o coração dos candidatos ao batismo. Nós somos privados dessa informação por desenho divino. Por isso, a profissão de fé, a confissão de fé, coloca importância em 3 elementos: profissão de arrependimento, profissão de fé e profissão de obediência. Nós somos inspetores de fruto. Nós podemos enxergar a vida de alguém e avaliar se a vida condiz com a profissão. Por isso, eles colocam tanta importância nessas 3 coisas: arrependimento, fé e obediência. Em Mateus 28, 18 a 20, na grande comissão, nós temos Jesus Cristo com toda a sua autoridade. Versículo 18, Jesus, aproximando-se-lhe, falou-lhes dizendo:
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui Jesus está instruindo os discípulos que eles precisam fazer discípulos. Um discípulo é um aluno, um discípulo é um seguidor, uma cópia do seu professor. Portanto, os discípulos eram responsabilizados a fazer seguidores, cópias de Cristo. Não mais a religião é limitada a Israel. Agora o escopo é o mundo todo. O mundo todo é mandado a arrepender-se e crer em Jesus Cristo. Mas como que nós fazemos discípulos? Discípulos são feitos através da junção do Evangelho e obra do Espírito Santo. É obra sobrenatural de Deus fazer um discípulo de Jesus Cristo através do meio ordinário da pregação do Evangelho. Olha comigo em Romanos capítulo 10. Começando em versículo 12. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos. Rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas nota, como é que essa invocação acontece? Como, porém, Paulo levanta a pergunta, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Invocar, manifestar fruto da conversão é impossível se a pessoa nunca ouviu do Evangelho. E isso, ouvir do Evangelho, é impossibilitado se nós não estamos seguindo o exemplo, o mandamento de Jesus Cristo em Mateus 28 de ir e pregar o Evangelho. Um discípulo é feito de maneira extraordinária pelo Evangelho e pelo Espírito por meio ordinário do ensino do Evangelho. Não é o batismo que vai fazer alguém um seguidor de Jesus Cristo, uma cópia de Jesus Cristo. Um discípulo é feito quando Deus converte a alma através do Espírito e o Evangelho em união. Muitas igrejas estão felizes em criar adoradores de Deus que não adoram em espírito e não adoram em verdade. Eles batizam sem ensinar, alegremente batizando os coitados ignorantes que nunca eram discípulos porque nunca foram ensinados. Precisa ter evangelismo. Precisa ter ensino. Então haverá conversão e então evidência dessa conversão é justamente o batismo. É a vontade inalterável de Jesus Cristo, o único rei e legislador da sua igreja, que todas as pessoas creem antes do batismo. Primeiro discípulos, segundo batismo. Olha os nossos versículos de apoio. João 4, 1 e 2.
Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Jesus fazia e batizava mais discípulos. O que veio primeiro? Fazer discípulos ou batizar discípulos? Está no texto. Ele fazia discípulos e então batizava. Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Crença vem em primeiro lugar e depois o batismo. Atos 2 e 40. Com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Não todos que ouviram Pedro foram batizados, não todos os presentes que ouviram Pedro estavam batizados, porém era limitado apenas àqueles que aceitaram a palavra e então foram batizados. Eles aceitaram a palavra, eles produziram frutos. Quais frutos? Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles eram os candidatos apropriados, pessoas que estavam evidenciando arrependimento, fé e, mais importante, obediência ao Senhor Jesus Cristo. Um dos primeiros diáconos da igreja em Jerusalém foi e proclamou o evangelho aos samaritanos. E está escrito: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Não é somente pastor que é responsável para pregar. Não é somente aqueles que têm o título de evangelista, mas todos estão mandados a ir e pregar. E quando eles estavam crendo em Filipe, no caso, aí sim eles iam sendo batizados. Em Atos 8 nós temos outro episódio de Filipe e um outro batismo gravado. Filipe está explicando ao eunuco sobre o livro de Isaías. E a conversa é tão profunda, a conversa é tão cheia de conteúdo, é tão abençoado por Deus, que está escrito em versículo 36, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Qual é a resposta? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Primeiro, conversão. Depois, batismo. Nós poderíamos ir passagem por passagem. Temos 12 relatos de batismo no Novo Testamento dos gentios, de Saulo, do carcereiro, de Crispo e de Gaio, mas nós não precisamos, porque todos seguem o mesmo padrão. Primeiro, crença, então, batismo. Por isso, nós não temos nenhuma dúvida ou insegurança em afirmar com a confissão aqueles que realmente professam o arrependimento para com Deus, fé em e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, são os únicos sujeitos apropriados dessa ordenança. A mesma coisa com o casamento, é uma celebração externa e solene de duas pessoas que já estão unidos em coração. Da mesma forma, o batismo é um símbolo externo e solene de uma pessoa que já está unido com o seu Senhor no seu coração, unido na sua morte e ressurreição.
o símbolo externo da vida cristã, o batismo, só deve ser administrado com aquelas pessoas que mostram evidências de ter a vida cristã interna. Ponto 2. Quais os elementos do batismo? O elemento, artigo 3, o elemento exterior a ser usado nesta ordenança é a água, na qual a pessoa deve ser batizado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 2 elementos, água e a fórmula do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Historicamente, todos os povos de Deus, de todas as denominações, acreditam e concordam que o batismo seja feito com água. Até hoje, eu nunca vi alguém tentar defender batismo em gasolina, ou tangue, ou outra qualquer coisa. Então, convenhamos que é água. Mas também a confissão diz que a fórmula cheia trinitariana dada por Jesus em Mateus 28, versículo 19, leia o que diz: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Qual é o significado desta fórmula? Muitas vezes nós escutamos o pastor batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não sabemos por quê ou se é que deve ser feito desta forma. Deve ser feito dessa forma porque Cristo disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que Cristo queria dizer com essa construção? Na língua grega, no qual foi escrito nosso Novo Testamento originalmente, quando se usava em nome de, como em Mateus 28, 19, pegou emprestado um termo comercial e jurídico que era a ideia de transferir algo para a propriedade daqueles que foram citados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está deixando claro que o candidato está sendo transferido como propriedade a posse e responsabilidade de alguém. Por isso é importante que o pastor fala em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e não em nome da Terceira Igreja Batista, senão vocês teriam que ficar aqui no templo como propriedade móveis vivos. Mas estamos transferindo, mostrando essa transferência. Nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 13 e 15. Tinha pessoas brigando nessa igreja adorável, Terceira Igreja Batista em Corinto, e eles estavam brigando que eles eram seguidores de Paulo, outros de Crispo, outros de Cristo e outros além. Versículo 13, ele fala: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Vocês estão alegando que vocês pertencem aos seguidores de Paulo, mas vocês não foram batizados em nome de Paulo. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Porque era sério naquele tempo, estava transferido propriedade de um nome para outro nome. Não servia nome de Paulo, não servia título de igreja. Quando se fala em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, está mostrando um novo relacionamento, uma nova obrigação de sujeição, um ato público de serviço que só compete ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quem é digno de receber honra e adoração, identidade, relacionamento e submissão, senão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Quem adota-nos, a sua família? Quem toma posse de nós como propriedade eterna, senão o Pai, Filho e Espírito Santo?
quem nós somos obrigados a honrar, servir e adorar? Senão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso, nós batizamos em água e deve ser em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mostrando essa transferência permanente a Jesus Cristo. Ponto 3. Qual é o modo de batismo? Imergir ou mergulhar a pessoa em água é necessário para a apropriada administração dessa ordenança. O caso para imersão, nós temos a Igreja Católica que é por aspersão, tem outras igrejas que é por derramamento de uma conchinha, e os batistas que gostam de imergir. Quem está certo? Ou quem está mais certo? Mateus 3, versículo 16. Batismo do próprio Jesus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriam os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Marcos 1, 9 e 10, relatando a mesma coisa. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Na construção grega, é evidente que Jesus não estava em pé próximo ao rio, mas que ele estava no rio propriamente dito. A expressão que ele saiu da água, literalmente quer dizer ele saiu de ser submerso na água, da mesma maneira que foi usado em Atos 8:39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Não está falando sobre Cristo saindo da água e sendo transferido para a terra, mas que ele está saindo das águas. Em João 3, versículo 23. Ora, João estava também batizado em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Isso fortemente indica que imersão é registrado que havia muitas águas aqui e que ele saiu logo da água, indica que eles primeiro entraram e desceram a água em submersão. Isso são os casos bíblicos que nós temos que apoia a imersão. Tem muitos casos gregos, tem muitos casos e estudo de palavra no grego. Nós não vamos entrar nisso agora, mas resumidamente, a língua grega tem palavra para aspersão, tem palavra para derramamento e tem palavra para imergir ou submergir. E cada vez que fala de batismo, usa exclusivamente a palavra imersão. A linguagem da confissão nesse ponto é muito interessante. Eles afirmam que imersão é necessária para a devida administração desta ordenança. A confissão não está afirmando que alguém batizado por outro modo não é batizado. A imersão é necessária apenas para a administração devida. Isso pode significar sua administração apropriada ou adequada. Os autores da confissão aparentemente não estavam dispostos a ser absolutamente inflexíveis quanto ao modo de batismo. Eles estavam preparados para aceitar como válido um batismo que envolvesse derramamento ou aspersão. Ao mesmo tempo, eles afirmam que tem um jeito apropriado de fazer, um modo correto, e esse modo é a imersão. Você está sentado ao lado de quem você gosta? Agora é hora de vocês colocar as cabecinhas juntos. No início, nós falamos sobre aquela moça, batizado 4 ou 5 vezes. Ela continua viva, estou esperando o próximo convite de batismo dela, tá? Mas, só para te relembrar,
Profissão de fé aos 7. Depois, aos 15, ela viu que não estava de fato convertida, se batizou mais uma vez, então já foi 2. Aos 27, mudou teologia, mudou a igreja, batismo outra vez. Agora, uma reviravolta teológica, e agora vai ser batizado mais uma vez aos 38. Se ela viesse a falar com vocês sobre o caso dela, como membro, os irmãos iria responder o quê? Coloca as cabecinhas juntos e 2 ou 3 minutos, então conversaremos. Cadê os seus amiguinhos? Resolvidos quanto ao caso da confusa? Segundo caso, isso era do tempo da Reforma. Um homem foi batizado pela Igreja Católica Romana. Depois, ao ser adulto, no meio da Reforma Protestante, ele foi rebatizado por imersão pelos anabatistas, que eram vinculados de alguma forma, como o nosso nome, Batista. Mas ele chega à igreja presbiteriana em Genebra e ele quer ser batizado e aceito como presbiteriano. A pergunta é, então, colocado a João Calvino, deve ele ser batizado novamente? 2 ou 3 minutos para resolver esse caso. Oi? Ok. Tinha o caso de um homem batizado pela Igreja Católica Romana.
Tá bem. Tomando aquele caso histórico do homem batizado pela Igreja Católica, rebatizado por imersão pelos anabatistas e agora querendo juntar a Igreja Presbiteriana, colocado por a João Calvino. João Calvino respondeu: não. A segurança da sua salvação não descansa no seu batismo, descansa em Jesus Cristo. Agora, quanto àquela moça confusa que está ping-pong entre igrejas batistas e entre batistérios, o que fazer com ela quando ela vem falar aos irmãos com esse caso e outros casos semelhantes? A resposta bíblica é: manda ela conversar com o pastor. Isso é coisa que pastor precisa resolver junto com o estudo da palavra de Deus e oração e em conversa com o candidato. Isso é coisa que só o pastor precisa. E, irmãos, sempre usa essa saída quando possível. Já conversou com seu pastor sobre isso? Você já comunicou com ele? Você não precisa entrar e mediar e abrir as escrituras se é coisa entre eles e o seu pastor. Os pastores resolvem esse tipo de coisa. Que Deus a tenha. Mas a confissão não aborda todas as irregularidades possíveis. Vocês estão vendo aí, ponto 4, na sua confissão de fé, ele não aborda todas as irregularidades possíveis. Pois simplesmente diz: imergir ou mergulhar a pessoa em água é necessário para a apropriada administração dessa ordenança. Eles não manifestam um fascínio rígido, nem legalista, nem externalista ou supersticioso quanto ao momento exato ou à quantidade de água usada. Ele simplesmente fala: é por imersão, biblicamente nós temos isso, mas com todas as irregularidades a resposta é sempre o mesmo. Conversa com os pastores. Porque essa pergunta tem as suas dificuldades. E essas dificuldades precisam ser decididos pelo candidato e pelos pastores em oração e à luz das Escrituras. Vamos concluir, então, esse capítulo sobre o batismo com aquele pacto das igrejas batistas. Quando vocês foram batizados, também tomaram esse voto, e nós vamos ler ele. Primeiramente estaremos lendo na íntegra, e depois estaremos todos juntos, este pacto. Pacto das igrejas batistas assim diz: tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto. Aqui são os termos agora. Comprometemo-nos, auxiliados pelo Espírito Santo, a andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério e do ar-condicionado, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em todas as nações. Comprometemos-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligente nos trabalhos seculares, evitar a detração, que é fofoca, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Senhor, do nosso Salvador. Então ele já falou sobre o seu funcionamento aqui na igreja, no segundo parágrafo,
Terceiro parágrafo, ele está falando sobre o seu funcionamento na sociedade e em casa, ok? E, em terceiro lugar, espiritualmente, o seu funcionamento espiritual. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros. Lembramos-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Então, normalmente, o que nós vemos em igrejas batistas é a terceirização desse quarto parágrafo aos pastores. Falando, eu não vou fazer visita, o pastor faz visita. Alguém vai no hospital, vai muitos irmãos, e a pessoa no hospital ainda reclama que o pastor não foi visitar. Mas a igreja estava lá visitando. Membros, irmãos e irmãs, e diáconos, e seja lá quem for, estava lá visitando. Então, no pacto, isso é responsabilidade da igreja, não somente dos pastores. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. Então, não existe membro da terceira que sai e fica 5, 10, 15 anos no rol do membro, morando em outra cidade. Isso não existe. Isso aqui já está no pacto. O Senhor nos abençoe e nos protege para que sejamos fiéis e sinceros até a morte a esse pacto. Então, esse é o pacto. Vamos ficar em pé. Vamos ler todos em voz alta. Seguindo o pastor Ciro. As igrejas batistas têm o Espírito Santo, aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, batizados, oração de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos, com um valor em Cristo, firmar somente e realmente na presença de Deus desta congregação o seguinte pacto. Comprometemos a auxiliar-nos pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça e mantenha na santidade, no corpo mundo, na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio aos pobres e para a propaganda do Evangelho em todas as nações. Compreendemos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar os nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta, e ser diligente nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a engano, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, prometemos ter cuidado uns dos outros, lembrando-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos quando sairmos desta localidade para outra, nos unimos a uma grande igreja, a mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte.
Vamos aproveitar que todos estão em pé. Convido o pastor Ciro a orar.